população brasileira? Lembrando que essa aula agora é uma revisão a respeito desse tema que nós já trabalhamos em sala de aula. A população brasileira é marcada por um processo de miscigenação, de mistura, é o significado dessa palavra, tá? Como base demográfica, nós temos os nativos, os europeus e os africanos. Foram estes que formaram o que nós somos hoje. A população brasileira, para 2020, apresenta uma estimativa de 209 milhões de habitantes. Algumas outras estimativas, ainda para 2020, indicariam um número até um pouco superior a 209 milhões de habitantes. Aqui estão a mistura, a miscigenação, a formação do caboclo, do mulato e do cafuso, que seria essa mistura do caboclo, que é o europeu com o índio, o mulato, que é o europeu com o africano, e o cafuso, que é o africano com o índio. Então nós temos essa base demográfica. A população absoluta de um local é o número total de habitantes, enquanto o número de habitantes por quilômetro quadrado é a sua população relativa ou densidade demográfica. Um outro fator de estudo de população que precisa ser prestado atenção é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai nos demonstrar quão desenvolvido é a nação, o país em estudo. Ele sempre considera os setores de saúde, educação e renda. O IVH é muito semelhante ao IDH, porém ele vai mostrar para nós as questões qualitativas e não quantitativas. Então ele não vai indicar apenas quais são os setores, mas como os setores estão desenvolvendo o seu trabalho. A qualidade do serviço oferecido nos setores de saúde, educação e renda. Então ele se diferencia do IDH porque trabalha-se a qualidade dos serviços. População economicamente ativa, APA, é o número de pessoas que trabalha ou que está à procura de trabalho, enquanto a população economicamente inativa, API, é o número de pessoas que não trabalham ou e nem estão à procura de, como, por exemplo, os jovens, ou melhor, as crianças e os idosos. Os setores de trabalho, o trabalho ele é dividido em 5 setores, oficiais 3. O primário é o setor agrícola, o secundário industrial e o terciário é a prestação de serviço. O quaternário e o quinário ainda não é aceito por todos. O quaternário é o setor que existe o tipo de atividade de tecnologia de ponta, enquanto que no quinário é o setor de trabalho voluntário. O crescimento da população pode ser dado através do crescimento vegetativo ou crescimento natural, num sentido vertical ou num sentido horizontal. No sentido vertical, considera-se o número de nascimentos e mortes, e no sentido horizontal, considera-se o número de imigrantes e de emigrantes, as pessoas que entram e as pessoas que saem. O Brasil, como história de população, a gente tem 3 períodos de crescimento populacional, sendo um primeiro período, um período lento, onde a população crescia de maneira lenta, depois um segundo período marcado por uma explosão demográfica e depois um terceiro período marcado pela um novo crescimento lento da população. O ciclo da demografia, o ciclo da população, ele é sempre marcado por um grande crescimento, uma grande explosão, uma estabilização e uma estagnação. A população brasileira está mal distribuída pelo território, ela está concentrada no litoral, como a gente pode observar no mapa à direita. Tá? Por que ela está concentrada no litoral? Por vários motivos, inclusive motivos históricos, fizeram com que a maior quantidade de cidades fossem construídas no litoral. Além disso, existe um outro termo importante aqui, que é o populoso e povoado. O que é o termo populoso? Populoso é um lugar com muitas pessoas e o povoado é um lugar muito ocupado. Ou seja, o Brasil ele é populoso, são 209 milhões de habitantes, mas ele é pouco povoado, porque ele não está completamente ocupado. Existem vazios demográficos, então ele é populoso, mas pouco povoado. São 2 palavras que são parecidas, mas têm significados diferentes. Pirâmide etária é o nome que se dá para um gráfico em formato de pirâmide que indica a distribuição da população de acordo com a idade, de acordo com o sexo
e de acordo com a atividade econômica. Do lado, as mulheres, do outro lado, os homens, as faixas etárias crescendo no meio e os setores de trabalho, tá? Migração. Migração é o deslocamento da população. Se a população se desloca, ela está migrando. Se a população está saindo, é emigração. Se ela está entrando, é imigração. Se a migração acontece de uma região para outra região, por exemplo, como eu tenho na imagem a flecha preta, se a migração acontece de uma região para outra, então a migração é interregional. Se ela acontece dentro da mesma região, como eu tenho aí na imagem a flecha verde, então ela é intra-regional dentro da mesma região. A migração diária ela é marcada pela movimentação que ocorre num período de 24 horas, enquanto que a migração pendular ela é marcada quando eu deixo o meu local de origem, vou para o local de lazer e retorno para o local de origem após 24 horas. Então eu deixei minha casa, fui para a praia, fiquei na praia mais de 24 horas e retornei para minha casa. Então eu tenho um movimento pendular. O êxodo rural é uma espécie de migração também. O êxodo rural acontece quando as pessoas saem do campo e vêm para a cidade, e o êxodo urbano quando saem da cidade e vão para o campo.